Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Mirielle Ribeiro e hoje a gente vai continuar a nossa aula, parte número 2 de História do Brasil, parte essa que veio falar dos portugueses. Bom, na aula passada a gente falou um pouco sobre como foi a ascensão e as características que levaram ao Império Romano à sua grande expansão e também, posteriormente, na mesma aula, a gente viu quais foram os problemas internos que levaram o Império Romano à sua queda. Porém, mesmo que tenha caído, o Império Romano deixou uma herança, não só uma, mas diversas heranças muito fortes, como, por exemplo, a lei romana, a língua, também as técnicas de agricultura, pecuária, e um dos principais seria a religião. Ah, a gente diz isso por conta da conversão que houve dos bárbaros germanos que invadiram o antigo Império Romano. Só que em paralelo a isso, Maomé recebe, isso segundo a história, Maomé recebe a visita do anjo Gabriel, que lhe incentiva a difundir uma nova religião, que seria o Islã. Com isso, tanto em vida como em morte, após a morte de Maomé, há uma expansão islâmica gigantesca além da Península Arábica. E a gente consegue dar uma olhada e observar que eles vêm pelo norte da África e conseguem chegar até a Península Ibérica, porém tendo uma pequena resistência ao norte da Península Ibérica. Tentaram até ser um pouco mais engraçadinhos e subir rumo à França. No entanto, eles são impedidos pela Batalha de Poitiers. Ok, só que essa pequena resistência, que seria a Astúrias, e futuro reino de Leão, começa um movimento chamado Movimento da Reconquista. Esse movimento, ele, como a gente consegue ver no mapa à direita, ele tem um objetivo único de reconquistar, como o próprio nome fala, as terras da Península Ibérica em nome de Cristo. Bom, e com isso, com esse movimento das Astúrias, nascem o reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão, todos aliados contra um único inimigo, né, no caso, mas cada um com o seu reino em paralelo, sendo que Leão e Castela tinham um mesmo rei. Ok, só que acabamos de sair da Idade Antiga com a queda do Império Romano. E entramos na Idade Média, que tem outros valores e outros costumes. Um dos costumes da Idade Média seria o contrato de vassalagem. Vassalagem e suzerania, né? Ou suzerania e vassalagem, como queira. Bom, o suzerano, ele tem uma aliança, ele faz um contrato de aliança com os nobres para receber proteção e, ao mesmo tempo, tendo a contrapartida de conceder um feudo ao seu vassalo. O seu vassalo recebe essa terra e concede fidelidade e serviços militares ao sucerano. Só que, muito além disso, o sucerano, para, como posso dizer, garantir esse contrato de vassalagem e suzerania, ele também pode, além de somente fazer a aliança pelo contrato, fazer casamentos. E o rei de Leão, ele tinha duas filhas. E ele viu que havia dois nobres que tinham se destacado muito nessas batalhas de reconquista, que são os irmãos Borgonha. E ele casa para, por assim dizer, fazer um contrato de vassalagem mais fortificado, digamos assim,
Ele casa suas filhas com os irmãos. A sua filha Urraca casa com o irmão Borgonha Raimundo. E a Teresa casa com Dom Henrique. Futuramente esse Dom Henrique, que é o que seria o que mais nos interessa, que seria o futuro de Portugal, Dom Henrique ele tem como filho Dom Afonso Henriques. Só que acontece, quando se casava antigamente tinha o dote. E o dote de Dom Henrique foi o condado de Portugal. E desse casamento, dessa aliança, que pode-se dizer que seria de suzerania e vassalagem, é que nasce o condado de Portugal, ou condado portucalense no caso. Enfim, a gente consegue ver que Portugal é um condado do Reino de Leão, que não seria emancipado porque está dentro do Reino de Leão. Ok, e do lado a gente consegue ver também à direita os avanços sobre o islamismo, né, o movimento de reconquista. A gente consegue ver a expansão territorial dos reinos ao longo dos séculos. Beleza. Só que o que acontece? Dom Henrique, que tem como dote o condado de Portugal, tem um filho, como a gente deu uma olhada no slide anterior, que é Dom Afonso Henriques. Esse Dom Afonso Henriques, ele emancipa Portugal quando, tendo a oportunidade de o rei de Leão, seu avô, ter morrido, ele emancipa Portugal, sendo que a sua mãe não concordava e ele acaba guerreando contra a própria mãe, não a mata, mas a proíbe de entrar nas terras portuguesas. Mas ele emancipa Portugal, inicia uma dinastia, a dinastia dos Borgonha, expande Portugal na Guerra da Reconquista, tendo por isso o nome o apelido, né, de O Conquistador. E a gente consegue até ver abaixo as suas conquistas. Porém, nas gerações seguintes, o nono reinado de Portugal, o rei não tem um herdeiro para o trono. E a gente entra num momento de novela mexicana. Bom, esse último rei Borgonha, que seria Dom Fernando, ele tinha o pai, que também foi rei, obviamente, e que era Dom Pedro. Esse Dom Pedro, ele foi casado, pai de Fernando, ele casou-se com Dona Beatriz. Porém, em paralelo, Dom Pedro tinha um relacionamento com Dona Inês. Beleza. Com Dona Beatriz, Dom Pedro teve Dom Fernando, que foi o último Borgonha rei. Dom Fernando esse, o Formoso, que casou com Dona Eleonor. Os dois, Dom Fernando e Dona Eleonor, têm Beatriz. Essa Beatriz, filha única, teve um casamento com Dom João, rei de Castela. Então ela acabou virando rainha de Castela. Ok. Em paralelo a isso, como eu falei, Dom Pedro casa-se não, tem um relacionamento paralelo com Dona Inês. Na verdade, ele futuramente até casa-se assim, depois que a mulher acaba. O pai de Dom Pedro acaba por mandar matar Dona Inês. E ele acaba casando-se com ela, e ela vira rainha póstuma após morte de Portugal, mas outra história. Enfim, Dom Pedro tem esse relacionamento paralelo com Dona Inês e já tinha com ela 4 filhos, sendo um desses Dom João de Avis, que era seu filho bastardo e irmão bastardo de Dom Fernando. Ok, beleza. Só que, como eu falei anteriormente,
Dom Fernando morre e não deixa um herdeiro para o trono. Só que acontece, temos algumas opções de quem poderia assumir o trono português. A opção A seria que Dona Beatriz, filha direta do casamento oficial de Dom Fernando, ah, comandasse, né, reinasse junto com Dom João, rei de Castela. Só que isso muito provavelmente geraria uma anexação do reino de Portugal ao reino de Castela. Isso não agradava à população em geral. A opção B era que Dona Eleonor governasse junto com o seu amante que ela tinha, que era o Conde Andeiro. Isso gerava também descontentamento popular, porque o Conde Andeiro ele também tinha ligações castelhanas. Então seria a mesma coisa de Dona Beatriz e Dom João estar no comando de Portugal. Beleza, essa opção também não seria válida. A opção C, que ocorreu com a morte de Dom Fernando, a Dona Eleonor ela apoia o governo de Dona Beatriz e Dom João para com Portugal, que também são apoiados pelos nobres conservadores, porque eles gostavam do modo de governo do rei de Castela, que era naquele momento que era aquele estilo de governo feudal, descentralizador, e também tinha um apoio da França. Bom, como Pedro, pai de Dom Fernando, teve um relacionamento paralelo com Dona Inês e teve um filho, dentre um dos filhos, o Dom João de Avis, ele, com o apoio da burguesia, do povo e da Inglaterra, faz uma revolução, que seria a Revolução de Avis. Beleza, em paralelo a isso, o que a Inglaterra e a França estão fazendo aí que não tem nada a ver? Bom, até que não teria nada a ver, mas ao mesmo tempo tem. Sabe aquela história de o inimigo do meu amigo é meu inimigo também? Bom, a Inglaterra e a França estavam na Guerra dos 100 Anos. Então, o Castela já era associado com a França e o Portugal já era associado com a Inglaterra. Então, aí é só mais essa história de o inimigo do meu amigo é o meu inimigo também, entendeu? Uma continuidade da guerra e de posicionamentos. Bom, então entramos na segunda dinastia, a dinastia dos Avis. Essa dinastia consolida a independência, porém ela entra e vivencia as consequências da peste negra, que gera uma crise demográfica muito severa. Bom, isso faz com que Dom João de Avis crie o primeiro imposto português para tentar manter o governo e manter o reinado de Portugal. Isso faz com que ele analise que em Gênova e Veneza há um comércio marítimo no mar Mediterrâneo que gera muitas riquezas. E isso faz com que ele tenha um dos motivos para gerar uma motivação para ter uma expansão ultramarina portuguesa. Outros motivos, bom, como a gente tinha falado, esse comércio marítimo. Outro fator seria que ele tinha o apoio da burguesia, a ausência das guerras, porque eles já tinham expulsado os mouros dos seus territórios e não tinham mais conflitos internos. Também tinham o apoio da nobreza, a posição geográfica que também era favorável, apesar de alguns historiadores desacreditarem que esse seja um dos motivos de expansão ultramarina, porque eles falam que a Espanha tinha uma posição até um pouco melhor do que Portugal, mas a gente consegue ver dos historiadores que defendem que a posição geográfica sim foi um fator relevante, que a Espanha ainda estava expulsando os mouros e ainda estava em guerras internas e não era centralizada como a gente consegue ver na próxima motivação Portugal era.
porque Portugal já era um Estado nacional moderno, ou seja, ele já tinha o poder centralizado, ele já estava muito à frente do seu tempo relacionado a feudalismo, né? Que descentralizava os reinos e fazia com que os reis tivessem um poder pequeno, porque o rei não por conta daqueles contratos de vassalagem e suzerania, o rei doava as terras para um vassalo, e esse vassalo ele também podia ser um sucerano de um outro nobre, e assim gerava um círculo vicioso de suzerania e vassalagem, que o rei acabava por não ter o real conhecimento dos donos das suas próprias terras. Enfim, a próxima motivação seria a intensa atividade náutica antes mesmo de querer, né, ter essa motivação de ter um comércio marítimo. Outro fator também era o centro de pesquisa náutico da escola de Sagres. Bom, os objetivos dessa expansão marítima seria, a priori, romper o monopólio do Mediterrâneo de Gênova e Veneza e fazer o seu próprio monopólio, controlando o comércio das especiarias. Só que como poderia se fazer isso? Bom, como a gente viu, o mar Mediterrâneo ele já era controlado por Gênova e Veneza, que já tinha a sua rota certa, como a gente consegue ver nesse mapa aqui. E como Gênova e Veneza tinham um monopólio do mar Mediterrâneo, nem pensar que Portugal poderia navegar pelos mesmos mares e criar um monopólio próprio, né? Então eles tiveram que encontrar uma outra saída para poderem chegar às Índias. E eles encontram o périplo africano. Essa seria a ideia: contornar a África, tendo a sua primeira conquista em Ceuta, que, se vocês derem uma olhada no mapa, é bem pertinho de Portugal. E por conta disso acabou sendo a primeira, e outros fatores, né, que não vão ser falados aqui, a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo. Enfim, que acabou sendo o primeiro local. Seguido por Cabo Bojador, Cabo das Tormentas, até chegar a Calicut, ok? Bom, essa foi mais uma aula de introdução aos aspectos que motivaram Portugal a expandir maritimamente. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu vou tentar colocar aqui as referências de onde eu peguei algumas imagens, algumas explicações. A última referência é uma aula que eu gostei bastante do Pro Militares, então quem ainda não tiver assistido, aconselho a dar uma olhada, porque ele até, o professor lá, ele explica mais minimamente, mais os detalhes, né? E até entra em outros assuntos bem mais interessantes. Aqui, como eu falei, é um resumo para você poder dar uma olhada e se colocar a par dele um pouco mais rapidamente, ok? Então, muito obrigada. Se você gostou, deixa o seu like. Um abraço, tchau, tchau.